Olá pessoal, aqui professor Almir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios aplicando as fórmulas de adição e subtração de arcos. Barbadinha. Então, primeiro exercício, calcular o valor do seno de 75 graus, do cosseno de 75 graus e da tangente de 75 graus. A gente poderia simplesmente pegar a calculadora, e pela calculadora ver qual é o seno de 75, o cosseno e a tangente. Mas o objetivo aqui do nosso estudo não é esse. Nosso objetivo é aplicar, usar e treinar as fórmulas de adição e subtração que a gente viu na aula anterior. Tá? Então, como é que a gente vai calcular? Então, os 75 graus eu vou transformar em 30 graus mais 45 graus. Por que isso? A gente sempre vai procurar arcos notáveis, cuja soma ou subtração nos dê o arco que eu quero calcular, o seno, cosseno e a tangente. Então a gente vai procurar sempre arco notável. Então os arcos notáveis que somados dê 75 graus é o 30 graus e 45 graus, porque o seno, cosseno e tangente desses arcos a gente conhece, ou sabe pela tabela ou de tanto já usar. Então o seno de 75 graus nós vamos calcular, calculando o seno de 30 graus mais 45 graus. Então, ele vai cair no seno da soma de dois arcos, cuja fórmula é essa aqui que a gente viu na aula passada. Seno de A mais B, onde o 30 graus é o A e o 45 graus é o B. Então, é só substituir na fórmula, uma substituição direta de fórmula. Então, o seno de 30 graus mais 45 graus vai ser o seno do 30 graus, que é o seno do A, mais o cosseno de 45 graus, que é o cosseno do B, mais o seno do B, aqui é vezes, seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus, mais o seno de 45 graus, que é o B, vezes o cosseno de 30 graus, que é o cosseno do A. E aí agora a gente vai pegar os valores e substituir aqui. Então aqui somando vai dar 75 graus, então o seno de 75 graus vai ser igual, veja, seno de 30 graus é 1 meio, vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Agora a gente faz esse produto e soma no final. Então aqui fica 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 e 2 vezes 2, 4. E aqui, como tem o mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo os numeradores. Então o seno de 75 graus é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Normalmente a gente deixa indicado assim. Mas se vocês forem na calculadora e calcularem o seno de 75 graus, vocês vão ver que vai dar mais ou menos aproximadamente 0,965. E se vocês fizerem esse cálculo com a calculadora, vocês vão encontrar o mesmo valor. Barbadinha. Agora vamos para o cosseno de 75 graus. Então, cosseno de 75 graus vai ser o cosseno de 30 graus mais 45 graus. Então, nós vamos aplicar a fórmula do cosseno da soma. Então, aplicando aqui, vai ter cosseno do A, que é cosseno de 30 graus, vezes cosseno de B, que é o cosseno de 45, menos o seno do A, que é o seno de 30 graus, vezes o seno de 45 graus, que é o seno do B. Aqui somando vai dar 75 graus, cosseno de 75, e aí substituindo, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, multiplicando, menos seno de 30 graus, que é 1 meio, vezes o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Aí fazendo os produtos primeiro, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Aí como o denominador é o mesmo, vamos botar o resultado como anterior, cosseno de 75 graus, é igual a raiz de 6 menos raiz de 2, tudo sobre 4. Então, eu sempre sugiro aqui que confira na calculadora, pela calculadora, ver quanto é o cosseno de 75 graus e faça o cálculo aqui, ver se vai dar o mesmo resultado. Barbadinha. Continuando, então, vamos para a tangente de 75 graus, que vai ser a tangente de 30 graus mais 45 graus. Então, nós vamos usar a fórmula tangente da soma de dois arcos. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B.
Então, ó, tangente de 30 graus mais 45 graus. Vai ser ó, tangente de A, que é a tangente de 30 graus, mais a tangente de 45 graus, que é o B, 1 menos tangente do A, que é 30 graus, vezes a tangente do B, que é o 45 graus. E agora a gente vai atrás das tangentes, né? Que a gente já sabe. Ou se a gente não lembra, a tangente de 30 graus é só fazer o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus, que a gente chega na tangente, assim para os outros. Tá? E a tangente de 30 graus, pelaquela tabelinha, né, é raiz de 3 sobre 3. Mais tangente de 45 graus é 1. E aqui 1 menos, ó, 1 menos tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, vezes a tangente de 45, que é 1. Tá? Aqui multiplicando vai dar raiz de 3 sobre 3, ó. Tá? Então fica aqui raiz de 3 sobre 3 mais 1 e 1 menos raiz de 3 sobre 3. Vamos tirar o mínimo no numerador e no denominador aqui, ó. Tá? Então aqui tirando o mínimo é 3, ó. Então 3 dividido por 3 dá 1, uma vez raiz de 3 dá raiz de 3. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, vezes 1, 3. E aqui o mínimo aqui também é 3. 3 dividido por 1, que tem embaixo desse 1 é 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3 dá 1, uma vez menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. Aí eu tenho uma divisão de duas frações. Então a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. Então a tangente de 75 graus fica, ó, conservando a primeira, ó, raiz de 3 mais 3 sobre 3, vezes o inverso da segunda, 3 sobre 3 menos raiz de 3. Aqui nós podemos simplificar o 3, ó. Tá? Então isso aqui vai ficar ó, raiz de 3 mais 3 vezes 1, que fica aqui, a raiz de 3 mais 3. E aqui 1 vezes 3 menos raiz de 3 é 3 menos raiz de 3. E aí a gente pode também racionalizar isso aqui. Tá? Multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado aqui do denominador. O conjugado de 3 menos raiz de 3 é 3 mais raiz de 3. Então a gente multiplica o numerador e o denominador por 3 mais raiz de 3. Ó. Tá? Então fazendo o produto, ó, aqui, ó, aqui eu vou multiplicar fazendo a propriedade distributiva. A raiz de 3 multiplica os dois de lá, e o 3 também. Ó. Então, raiz de 3 vezes 3, ó, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Ó, tá? Agora o 3, ó, 3 vezes 3, 9, e 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. E aqui é o produto da soma pela diferença. Ó. Isso vai dar o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é 9, menos o quadrado do segundo. E o quadrado do raiz de 3 é 3, então ficou 9 menos 3. Aqui em cima dá para reduzir, juntar termos ali, ó. Então vai ficar ó, 3 mais 9 aqui é 12, 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 é 6 raiz de 3. E aqui embaixo 9 menos 3 é 6. Veja que os coeficientes lá em cima são pares aqui também. Então aqui eu posso colocar o 6 em evidência, né? O 6 ele aparece aqui nesse fator e aqui. Né? O 12 é 6 vezes 2, então eu vou poder simplificar o 6 aqui. Ó. Então vamos colocar o 6 em evidência lá. Ó. Tá? Então, ó, colocando 6 em evidência, fica ó, 12 dividido por 6 é 2. Ó. Então, dentro do parênteses fica o 2. E 6 raiz de 3 dividido por 6 fica a raiz de 3. Tudo sobre 6. Aí eu posso simplificar o 6. Tá? Então, o resultado, tangente de 75 graus é 2 mais raiz de 3. Tá? Barbadinha. Segundo exercício, ó, calcule o valor do seno de 15 graus, cosseno de 15 graus e tangente de 15 graus. Então a gente tem que pensar em dois arcos notáveis cuja soma ou diferença dê 15 graus. Né? E é fácil de ver aqui, o bem fácil, é de novo 45 graus e 30 graus. 45 graus menos 30 graus dá 15 graus. Ó. Tá? Então vou fazer a diferença agora. Tá? Então, o seno de 15 graus, eu vou escrever seno de 45 graus menos 30 graus. Então, nós vamos usar a fórmula do seno das diferenças. Tá? Seno de A menos B, que é seno A cosseno B, menos seno B cosseno A. Tá? Então, vamos substituir aqui. Ó, tá? O A é o 45 e o B é o 30. Então, seno de 45 vezes o cosseno de 30 graus, menos o seno de 30 vezes o cosseno de 45 graus. Tá? Barbadinha. E agora vamos substituir os valores. Ó, 45 graus menos 30 graus é 15 graus. E aqui seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2.
cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 graus, 1 meio, e cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Fazendo os produtos aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 4. Uma vez o raiz de 2 é raiz de 2 sobre 4. Tá? Então, o seno de 15 graus é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá? Barbadinha. Tá? Agora vamos para o cosseno de 15 graus, que vai ser o cosseno de 45 graus menos 30. Então, nós vamos usar essa expressão aqui, ó, cosseno de A menos B, que é o cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Tá? Então, cosseno de 45 graus menos 30. Ó. O A é o 45 graus e o B é 30 graus. Então, é só substituir. Ó. Fica cosseno de 45 graus vezes cosseno de 30 graus mais seno de 45 graus vezes seno de 30 graus. Aí vou substituir os valores. Ó. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30 graus é 1 meio. Fazendo os produtos, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2 sobre 4. E no fim, né, o cosseno de 15 graus é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Barbadinha. Tá? Então agora nós vamos para a tangente de 15 graus, que vai ser a tangente de 45 graus menos 30 graus. Então vou usar a tangente da diferença. Ó. Tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, substituindo, ó, já saiu direto aqui, né? Fica a tangente de 45 graus menos tangente de 30 graus, 1 mais tangente de 45 graus vezes tangente de 30. Então, a tangente de 45 graus é 1, menos tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, 1 mais, ó, 1 mais, tangente de 45 graus é 1, e tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Aqui nós vamos multiplicar, tá? E repetir lá em cima. Ó. Repetimos aqui, uma vez raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. Tá? Então aqui nós podemos também somar aqui, subtrair, tirando o mínimo ali. Ó. O mínimo é 3. 3 por 1 é 3, vezes 1 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Uma vez menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. E aqui é a mesma coisa. Ó. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, vezes 1, 3. 3 dividido por 3 é 1, uma vez raiz de 3 dá raiz de 3. E agora eu tenho divisão de duas frações. Eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ó. Então, a tangente de 15 graus vai ficar, ó, 3 menos raiz de 3 sobre 3, ó, conserva a primeira e multiplica pelo inverso, né? 3 sobre 3 mais raiz de 3. Simplifica o 3, então aqui vai ficar 3 menos raiz de 3 vezes 1 daqui da simplificação, fica 3 menos raiz de 3. E aqui também, 1 vezes 3 mais raiz, fica 3 mais raiz de 3. E como no exercício anterior, vamos racionalizar. Ó, vamos multiplicar por 3 menos raiz de 3 em cima e embaixo, que é o conjugado do denominador. Tá? Então, aqui em cima, ó, eu vou usar a propriedade distributiva. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3 é menos 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes 3 é menos 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3 vai ficar mais raiz de 9, que é mais 3. E aqui, produto da soma pela diferença, vai dar o quadrado do primeiro, 3 ao quadrado é 9, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui dá para reduzir termos, ó, 9 mais 3 dá 12, menos 3 raiz de 3, com menos 3 raiz de 3 é menos 6 raiz de 3. E 9 menos 3 é 6. E aqui de novo eu posso colocar o 6 em evidência no numerador para simplificar com 6 embaixo. Ó. Tá? Então, que nem o exercício anterior. Tá? Então, simplifico o 6, tá? Logo a tangente de 15 graus, 2 menos raiz de 3. Tá? Barbadinha. Vamos ao terceiro exercício. Ó. Calcular o valor do seno de 105 graus, cosseno de 105 graus e tangente de 105 graus. Então, tem que achar dois arcos notáveis que somados ou subtraídos dê 105 graus. Isso é fácil pensando um pouquinho, que é só pegar o 45 graus e o 60 graus. Ó, tá? 45 graus mais 60 graus dá 105 graus. Tá? Barbadinha. Tá? Então, eu vou usar, ó, né, o seno da soma, tá? Que é o seno de A mais B, que vai dar seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, substituindo, ó, seno de 45 graus mais 60 graus, fica, ó, seno do A, que é seno de 45 graus, vezes cosseno do B,
vezes o cosseno de 60, mais seno do B, que é seno de 60, e cosseno do A, que é o cosseno de 45 graus. Substituindo pelos valores, ó, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é 1/2, tá? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Fazendo os dois produtos aqui, raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, 2 vezes 2, 4. E aí fica seno de 105 graus igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Barbadinha. E aqui já saiu o cosseno de 105 graus, que vai ser o cosseno de 45 graus mais 60. Então, nós vamos usar o cosseno da soma, que é o cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno do A, seno do B. Tá? Então, cosseno de 45 graus mais 60 graus vai ficar, ó, cosseno do A, que é cosseno de 45, vezes cosseno do B, cosseno de 60, menos seno do A, que é seno de 45, vezes seno do B, que é seno de 60. Substituindo os valores, ó, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é 1/2, menos seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Fazendo os produtos aqui, ó, fica raiz de 2 sobre 4, e aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4. Logo, cosseno de 105 graus é raiz de 2 menos raiz de 6, tudo sobre 4. Tá? Barbadinha. E a tangente de 105 graus? É a tangente de 45 graus mais 60 graus. Tá? Então, vamos usar a tangente da soma. Tá? Então, a tangente de 45 mais 60 fica tangente de A, ó, tangente de A, que é tangente de 45, né? O B é o 60, ó, tangente de B, tangente de 60, 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 60. Barbadinha. Agora vamos substituir os valores. Ó. Tangente de 45 é 1, tangente de 60 graus é raiz de 3, e aqui 1 menos, ó, 1 menos, tangente de 45 é 1, e tangente de 60 é raiz de 3. Aqui vamos fazer o produto aqui, ó, fica lá, eu repito, e uma vez raiz de 3 fica raiz de 3. E aqui nós vamos racionalizar, ó, multiplicar por 1 mais raiz de 3 em cima e embaixo. Tá? E lá em cima nós vamos fazer a propriedade distributiva, multiplicando, ó, aqui, ó, 1 vezes 1 ó, dá 1, e 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz de 9 é 3. E aqui, produto da soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, menos o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, né, é 3. Tá? E aqui dá para juntar termos lá em cima, ó, tá? 1 mais 3 aqui dá 4, e raiz de 3 mais raiz de 3 é 2 raiz de 3. E 1 menos 3 é menos 2. E aqui eu posso colocar o 2 em evidência para simplificar com menos 2. Ó. Então fica 2 que multiplica 2 mais raiz de 3 sobre menos 2. Aí eu vou simplificar o 2. Ó. Mas cuidem que aqui eu estou dividindo tudo por negativo. Ó. Então, na verdade, cada uma dessas parcelas está sendo dividido por menos 1 aqui. Depois que eu simplifico, aqui fica 1 e aqui fica menos 1. Então fica 2 dividido por menos 1, que é menos 2, e raiz de 3 dividido por menos 1 aqui, que é menos raiz de 3. Logo, a tangente de 105 graus é menos 2 menos raiz de 3. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe seu comentário. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, a essa nossa lista de exercícios. Tá?